Você está no YouTube do Caverna, meu amigo, e nesse vídeo eu vou tentar passar para você um pouquinho dos segredos dos meus filtros caseiros. Hoje a gente vai praticamente virar esse aquário do avesso. Vou fazer uma manutenção aqui nesse filtro, vou te ensinar onde eu poderia ter acertado, vou te ensinar o que eu preciso fazer aqui que eu estou postergando, vou te ensinar o porquê que a bomba fica dentro do aquário, qual que é o benefício e qual que é o malefício. Vou te ensinar em relação à parte de filtragem mecânica, enfim. Eu vou tentar puxar uma série de vídeos onde a gente desembrulha os filtros caseiros, até porque eu tenho muitos aqui e já é um pedido de vocês aí de muita data. Então eu vou tentar, pelo menos essa semana aqui, fazer vídeos curtos te mostrando o que realmente é bom e o que realmente você tem que ficar atento quando você faz um filtro caseiro. É lógico, e eu quero deixar muito claro aqui, que não existe negociação quando o assunto é filtragem biológica, ou seja, as mídias biológicas. Todo mundo já está cansado de saber, e eu bato sempre aqui, tanto no YouTube quanto lá no nosso Instagram e também no TikTok. Inclusive já convido você a seguir o Caverna de Oscar nas nossas redes sociais, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram, onde a gente é um pouco mais ativo, quanto também no TikTok. Não existe negociação quando o assunto é mídia biológica. Mídia biológica e Oscar, o assunto é quanto mais melhor. Eu quero deixar claro para você aqui que para filtros internos, FBM 155, inclusive também já tem vídeo aqui no nosso YouTube mostrando para você, vale muito a pena você testar essa mídia aqui, meu. Ó, mídia da Yifeng. Essa mídia aqui é esférica, então você consegue colocar um pouco mais mídia e acondicioná-la de uma forma interessante. Estou fazendo bastante teste com essa mídia, é uma mídia extremamente porosa, são bolinhas, onde você consegue, nas gavetas dos filtros aqui internos, você consegue colocar um pouco mais de quantidade. Caverna, mas qual mídia você utiliza? Cara, vou ser franco, mídia biológica, a melhor mídia do mundo é aquela que você consegue pegar em excesso. Caverna, mas as mais porosas são melhores? Com certeza absoluta, elas têm mais porosidade, formam mais colônias de bactérias que vão levar o seu aquário num equilíbrio muito mais rápido. Maravilha? Se aconchegue aí que a gente vai começar a desmontar esse sistema e eu vou mostrar para você como que funciona esse filtro caseiro e os benefícios e os contras. Bora pro vídeo. A primeira coisa que você tem que fazer quando você vai realizar essa manutenção um pouco mais pesada é desligar todos os equipamentos, bombas, termostatos e tudo aquilo que estiver ligado. Parece coisa besta, mas eu já perdi muito termostato, principalmente quando ele acaba sendo exposto ao ar. Ai, como eu fico louco com isso, desliga tudo para fazer uma manutenção mais tranquila e sem perder equipamento. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Esse é um aquário, é bom que se diga que eu vou já conversando com vocês aqui. Esse é um aquário de 400 litros, é um aquário aí de 1 por 80 por 50. É praticamente dois aquários aí de 200 litros, meio que um encostado no outro, se você for pegar essa base. Então é um aquário que parece um cubo. Deixa eu desligar aqui a parte dos termostatos também. Pronto, achei aqui. Maravilha, desligado. Desligado o bomba, vou desligar também a Wave Maker. É interessante você sempre se atentar a isso para não perder os seus equipamentos. Acabei de falar que infelizmente já perdi alguns aqui. Falta só o Wave Maker. Wave Maker. Outra coisa que é interessante você ficar sempre atento, aqui eu tenho muitos fios aqui, 110 e 220. É claro que eu estou um pouco mais atento, mas é interessante você ficar esperto para também não perder os seus equipamentos. Bom, desligado tudo aqui. Esse é um sistema que lembra muito um sistema de aquaponia. Inclusive aqui na Caverna de Oscar, deixa eu ver se está legal aqui, ó. Parece que está meio tombado aqui. Pera, pronto. Para você ficar no esquadro bonitinho. Eu fiz um sistema de aquaponia recentemente, no início, na nossa trajetória aqui na Caverna de Oscar, só que aqui é um porão, aqui é uma caverna de verdade. E infelizmente não funciona. Por quê? Porque além aqui ser um ambiente muito úmido, mofou todas as plantas, então infelizmente não deu certo. Essa aqui é uma caixa de bater massa, inclusive você encontra, essa daqui eu comprei na Magazine Luiza. Magazine Luiza, patrocina a gente aí. Brincadeira à parte, mas vende em qualquer lugar, tá? Caixa de bater massa de 40 quilos. Tem um ajuste que eu vou te mostrar aqui que eu faria diferente. Bom, vamos começar aqui a trabalhar, né, meu? Falar nisso, deixa eu dar aquela boa e velha acelerada para vocês verem aqui.
Olha, essa parte é muito importante porque muitos me perguntam, Caverna, o que você tem nos seus filtros? É isso que a gente quer saber. Então vamos lá, inclusive eu já mando para você o que eu faria diferente com esse tipo de filtragem. Aqui a gente tem muita mídia biológica, aqui eu tenho também um pouco de aragonita, provavelmente deve ser umas 300 gramas aqui. Isso aqui periodicamente você tem que dar uma lavada, tá? Porque senão satura e perde aquela força alcalinizante que ela tem. Percebe que tem muita mídia biológica. Caverna, o que você faria diferente? Esse sistema não era um sistema que eu faria para colocar essa quantidade de peixes que eu tenho aqui e ao mesmo tempo era uma caixa que não comporta essa quantidade de mídia. Por quê? A gente deixou aqui dois, ou se eu não me engano foram 3 dedos. Aqui é uma flange de 50, então eu deixei 3 dedos aqui sem ter esses furos. Por quê? Numa ausência de energia, as minhas bombas, ó, elas ficam sob a água, percebe? Só que infelizmente ou felizmente a quantidade de mídia nesse sistema aqui ela é muito maior do que comporta. Então tem muita mídia que fica para fora da água. Então numa ausência de energia você acaba perdendo muita bactéria nitrificante porque fica muito tempo, enfim, exposta sem... acaba secando, é a grande verdade, não fica dentro da água. Então o que eu faria diferente? Colocaria um pouco mais, colocaria 4 dedos aqui, trocaria essa peça aqui por uma outra, ficaria tudo certinho. Mas enfim, vamos retirar aqui as mídias. A água do aquário aqui eu já deixei aqui no balde. A gente vai colocar as mídias na própria água do aquário. Aqui é aquela limpeza tradicional. Vamos dar uma boa e velha chacoalhada em tudo e depois voltar. Mas aí a gente já limpa essa caixa aqui e eu já te mostro como que ela funciona e qual que é a estrutura que eu uso aqui, tá? Então, era isso que eu queria mostrar. Bora pro time-lapse novamente. A filtragem mecânica e a aragonita, que é a concha moída, sistema totalmente aqui. Então quero mostrar para vocês aqui o que eu estava falando de uma forma mais, enfim, mais fácil de entender. Aqui de vez em quando uns saquinhos eles acabam estourando e aqui já vai o relato para você. Ah, imagina, não gosto de saquinho. Gente, o saquinho é interessante para na hora que você precisar fazer as manutenções. Vocês viram como é muito mais simples? Imagine se as mídias estiverem todas aqui sem os saquinhos, fica muito mais difícil de você realizar essas manutenções. As mídias estiveram todas aqui, então percebe que o que eu falei está aqui, ó. Olha lá, o primeiro furinho é aqui, é claro, mas tem menos de 2 dedos. Sim, porque cheio de mídia aqui, o volume de água acaba aumentando, tá certo? Mas eu sempre coloco um pouquinho aqui, então se eu tivesse feito os furos aqui todos para baixo, infelizmente as mídias ficariam seco, mas provavelmente eu faria hoje, se eu fosse fazer, mesmo que essa peça aqui é fácil de trocar, mas eu não vou trocar, tá? Eu faria os furos mais para cima para deixar mais mídias acondicionadas dentro da água numa eventual falta de energia. Interessante, né? Bom, eu vou retirar agora isso daqui, vou tirar aqui para mostrar para vocês a estrutura, tá certo? Então fique aí. Bom, vamos lá retirar aqui a nossa caixa organizadora, a nossa filtragem. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para ver se ela tá pesada com água. Acredito que não, deu para retirar aqui tranquilamente. Vamos jogar fora aqui essa água e eu já vou mostrar para vocês aqui o que eu tô falando. Eu já vou aproveitar aqui a própria água do aquário, já para jogar aquela água, para tirar aquele excesso de sujeira, até porque é inevitável, tá gente? Fica por, ai não, meu sistema de filtragem é espetacular. Eu posso falar para você que não existe muito sistema de filtragem espetacular onde você não consiga realizar uma manutençãozinha pelo menos uma vez por ano, tá? Isso é lenda. Mas enfim, caixa organizadora em mãos. Pegou? Tá aqui. Uma caixa de 40 quilos. Então quero mostrar para vocês aqui, ó, um cano de 50. Então aqui tem um cano de 50 com vários furos. Deixei aqui exatamente, ó, 3 dedos. A diferença, se você for fazer e imitar esse sistema, deixa 4 dedos que você consegue pôr mais mídias. E aqui eu coloquei toda uma junção aqui e tudo mais, e coloquei um bico de pato para a água voltar do aquário com um pouco mais de pressão. Simples e totalmente eficiente. Maravilha? Caverna, agora mostra a base lá, né, meu? Eu quero entender que base é aquela que você fez. Então vamos mostrar a base para vocês aqui. Vou colocar essa caixa aqui. Pera. Enquanto isso a água tá saindo, hein? Vamos mostrar aquela base lá para vocês. Você vai entender o nível de gambiarra que a gente faz aqui. Cara, aqui eu enfiei na parede isso daqui, tá? Então são 2 travas aí, mão francesas, tudo mais, colocadas, embutidas na parede, que me propiciam aí uma filtragem acima do aquário. Eu já pintei ela tudo bonitinho, mas infelizmente com o tempo vai enferrujando, tá vendo? Olha lá. Acaba enferrujando aos poucos e requer uma manutenção.
Mas é exatamente esse o meu sistema de filtragem desse aquário aqui, cubo. Uma caixa organizadora, as mídias biológicas, a qualidade de água é interessante mostrar para você, ó, extraordinária. Posso falar para você que é um sistema simples, mas extremamente funcional. Pegou? Agora eu vou dar aquela organizada, vou voltar o filtro pro lugar, vou ver se eu dou uma limpada ali na parte de trás. Bora pro time-lapse de novo, para acelerar esse vídeo e essa limpeza acontecer rapidinho para você. É interessante falar para você, porque tem gente que defende, tem gente que critica esse tipo de limpeza e manutenção. Eu falo para você que é o seguinte, faça, meu amigo. Num sistema onde você tem muitas mídias estáticas, que são essas daqui, as cerâmicas, né? É interessante pelo menos uma vez aí a cada 6 meses, no máximo, dependendo da quantidade de peixe que você tem no seu sistema, uma vez por ano, você fazer essa limpeza. O que acontece? Já é mais que comprovado que essas mídias estáticas, elas acabam retendo muita sujeira. E existe algo também que é um pouco mais avançado, que a renovação das bactérias nitrificantes, elas não funcionam de uma forma tão interessante igual a Matrix, que elas vão batendo e automaticamente liberando espaço dessas bactérias mais cansadas, digamos assim, e vindo outras. Então você está sempre com bactérias ativas e tudo mais. Então nesse sistema aqui, é interessante você fazer isso. Se você vai perceber, meu amigo, que junta muita sujeira, tá? A água aqui tá podre. Você percebe que é simples, é só dar uma chacoalhada. E aí você vai acondicionando aqui de uma forma simples e rápida. Essas mídias elas só não podem ficar secas. Então você vai ver aqui que aqui eu tenho um pouco de tudo. Tem um pouco de nanoring, tem um pouco de matrix, tem um pouco de cerâmica comum, tem um pouco da Zifeng, tenho bastante concha moída aqui. Tem umas aqui que estão em outros, num sacos diferentes aqui também, ó. Aqui, não, aqui deve ser matrix. Então você vai dando aquela chacoalhada, simples, rápido, para você tirar o excesso de sujeira, tá? Eu vou deixar mais uma vez aqui, faça, meu amigo, faça isso, até porque o seu sistema agradece. E com aquário bom é aquário equilibrado. E um aquário com muita sujeira, muita carga orgânica, pode te causar problema a longo prazo. Bora acelerar esse vídeo, que ninguém merece você ficar me vendo fazendo essa limpeza, né? Bora acelerar! Bom, mídias colocadas e agora a gente vai para a filtragem mecânica. Eu tenho um recado muito importante para você. Eu venho testando aqui várias formas de filtragem mecânica. Esse é um sistema meu caseiro, sistema simples. É bom que se diga que não tem nada de luxo. Só que aqui a gente testa e usa os tapetes da Zifeng. Cara, eu posso falar para você que isso daqui é a revolução da filtragem mecânica. São tapetes que seguram a menor partícula de sujeira. São 2 tapetes e o recado importante é custo-benefício. Muita gente olha esses tapetes e fala, Caverna, imagina, mas é uma fortuna, custa 200 pau 2 tapetes. Eu sei, o meu jumbo eu tô com 2 não, tem 4. Há mais de 2 anos. E eu deixo sempre de molho no cloro. Lavo e volto pro sistema. E tá novo, cara. Então são produtos extremamente duráveis que foram feitos exatamente para esse fim. Isso é muito importante. Mas eu tenho um tapetinho aqui de manicure que funciona. Será? Não sei, hein? Então, ó. É um tapete diferenciado. Produtos Zifeng. Produtos aí de uma marca que é praticamente referência quando o assunto é tecnologia. Caverna, mas num sistema desse você vai pôr o tapete da Zifeng? Meu amigo, o simples funciona. Mas o moderno é muito melhor. Então, com certeza absoluta, a gente vai colocar para girar aqui. Vou acondicionar de uma forma interessante. Eu tenho 2 camadas de filtragem mecânica aqui, vou mostrar para vocês. Então, a primeira a gente vai colocar aqui, dentro dessa caixinha aqui, que eu faço uma... Posso dizer que uma pré-filtragem? Não, isso aqui é uma filtragem que vem depois, né? Eu tenho uma filtragem aqui que praticamente capta os resíduos e tudo mais. Eu vou deixar aberto aqui porque vai formar como se fosse uma paradinha interessante aqui. Aqui eu uso manta também, essas mantas de 19 milímetros atende bastante. Eu vou já pôr para lavar isso daqui, mesmo esquema. Vou deixar de molho no cloro. No outro dia eu vou, enxago bem, ponho para secar.
e quando esses tapetes saturarem, eu vou e faço a substituição e reponho, e esse giro fica infinito. Vantagem, uma outra coisa que é interessante passar para você, meio ambiente, meu. Pois é, eu tenho aqui vários aquários. Você já imaginou o quanto de hiperlon que eu já produzi aqui? A quantidade de carga orgânica que eu já produzi aqui na caverna, se fosse só perlon, trocando, sei lá, uma vez por dia? Muito, né? Então, isso aqui é uma outra forma interessante aí de você contribuir com o meio ambiente. Até porque a gente quer um aquarismo cada vez mais forte, um aquarismo cada vez mais para todos. E se isso realmente cair no gosto popular, a gente precisa pensar um pouco no meio ambiente. E o meio ambiente sofre, né, meu amigo? Até porque o maior problema do meio ambiente somos nós. Pegou? Olha lá. Então aqui, uma camada. Eu vou até colocar aqui, porque quando ele molha, ele fica pingando aqui. Vou tentar fazer um bem bolado aqui, que vai dar super certo, cara. Que isso? Vou deixar assim mesmo. Filtragem mecânica de excelência. Ó, extraordinário. E agora a gente vai colocar as bombas e já colocar água direto da rua, mas antes, com certeza, manutenção aqui é com segurança, então a gente vai pôr um anticloro. Fica comigo, vamos lá. Não posso esquecer, não menos importante que isso, Caverna, pelo amor de Deus, esquecer as bombas. Como é que você fez essa parte da bomba, cara? Verdade, já ia deixar passar batido. Aqui eu fiz uma engenhoca. Então, ó, é uma bomba da Sarlobet, 2.740 litro-hora. Uma bomba que me atende extraordinariamente bem, até porque é uma bomba bem forte. A única coisa é que assim não tem jeito, aqui você tem que fazer alguns ajustes melhores, então esse negócio, se não for prensado aqui de alguma forma, ele escapa, e isso já aconteceu muito comigo aqui, então tome muito cuidado, aí porque a sua filtragem ela simplesmente acaba. Então aqui uma junção com canos para jogar aqui na parte da filtragem mecânica, que eu já vou mostrar para vocês aqui. Então ó, bombinha, e aí eu criei uma peça que facilita para mim para ter a captação tanto por baixo quanto por cima. Então fiz uma parte de canos aqui, isso aqui é interessante mostrar para vocês também, ó. Isso aqui é um potinho da ração da Nutricon que a gente utiliza aqui. Fiz um monte de furinho e encaixei aqui. Tá vendo? Mas por que isso? Cara, infelizmente eu perdi alguns peixes sugados aqui, principalmente cascudo, que é noturno e curioso. Então perdi alguns peixes meus, então criei essa peça aqui para evitar essas perdas. Inclusive foi a segunda perda, a maior perda na caverna aqui foi os alevinos nessa parte de sucção, tá? Essa aqui eu não deixei, mas ela estava com uma peça igualzinha a essa daqui. Hoje em dia eu acabei deixando aqui, então não tive mais problema que os cascudos cresceram. Essa peça aqui eu ligo na bomba. Então, ó, o nosso sistema de filtragem fica exatamente dessa forma. Pegou? Olha lá. Caverna, qual que é o benefício desse sistema de filtragem? Cara, vamos lá. É um sistema caseiro, um sistema onde você gastou pouco, funciona, esteticamente não fica tão bonito, mas fica muito funcional. Os malefícios desse sistema. Infelizmente, se você cola tudo e tudo mais, e pega qualquer grãozinho do substrato, você trava o impeller, daí você tem que desmontar a bomba para dar uma limpada e tudo mais. Já aconteceu várias vezes aqui, e eu preciso fazer uma manutenção periódica nessa bomba. Então já fique atento, toda bomba que fica dentro do seu aquário, puxando carga orgânica, você precisa realizar uma manutenção com mais frequência do que uma bomba que fica dentro do SAMP. Pegou? Isso é muito claro. Primeiro ponto. O segundo ponto, você perde um pouco de eficiência. Isso era meio que natural. A bomba ficando dentro do aquário, ela vai subir um pouco aqui, quase que, enfim, 1 metro aproximadamente. Então você perde um pouco de filtragem. Se bem que a bomba da Sarro ela é muito potente. Cara, precisava dessa peça aqui? Cara, vou ser franco, não. Só daquela forma ali funcionaria, porém você teria a captação ali só da onde a bomba está. Então, na minha visão, dessa forma fica mais funcional. Você acaba captando tanto de baixo quanto de cima, você acaba retendo, deixando o aquário um pouco mais clean e tudo mais, puxando as partículas em suspensão. Combinado? Bora montar. Que essa limpeza você não pode ficar demorando, viu, meu? Então bora montar. Bom, considerações finais. Sempre que você utilizar e fazer essa limpeza aí no seu aquário, cuidado. Usa um acelerador biológico para retomar o equilíbrio do mesmo.
Aqui a gente trabalha com a linha da Indusfarm, meu. Esse é o Walter Bill. A gente utilizou também o Walter Protect para neutralizar o cloro, cloramina e os metais pesados. Isso é de extrema importância, até porque a gente se esforça muito para manter um equilíbrio e às vezes por causa de uma manutenção mal feita, você põe o seu sistema todo a perder. Aqui eu estou sem um copo medidor, mas eu vou ser bem cauteloso. Aproximadamente um copinho aqui, ó. Pronto, já é o suficiente para você fazer o seu sistema começar a trabalhar de uma forma equilibrada novamente. O que eu quero passar para você agora de conclusão desse sistema meu, que eu acabei de mexer e fiz as manutenções aqui e relatei para você. Primeiro ponto, um sistema que você faz esse tipo de filtragem, ele requer um pouco mais de atenção. Vira e mexe, a bomba acaba sofrendo algum dano, puxa uma pedrinha, às vezes o cano solta, então requer um pouco mais de atenção. Qualquer gambiarra que você faça no seu sistema, você precisa ficar mais atento. Aqui, vira e mexe, eu venho aqui, tem alguma coisa aqui acontecendo e eu faço aquele ajuste, porque você que mexe, você sabe. Ponto positivo, aqui, meu amigo, custo-benefício. É um sistema aí que eu criei, não gastei praticamente nada, absolutamente nada mesmo, e é um sistema eficiente, funciona. E isso ninguém pode negar. Porém, Caverna, mas o SAMP não é o melhor filtrar? Você tem espaço embaixo? Gente, com certeza. Isso não tenha dúvida. Um SAMP vai ser sempre a melhor filtragem para aquário jumbo. Não tenha dúvida. Esse sistema aqui é para você que está querendo começar. De repente foi pesquisar um SAMP, viu que custa muito mais caro e você quer arriscar fazer um sistema caseiro. Fica bonito? Eu posso vou ser franco. Não fica, mas fica funcional. E é o primeiro start aí para você começar a se apaixonar e entrar nesse hobby magnífico. Maravilha? Essa foi uma manutenção do Caverna de mais um filtro caseiro, mais uma opção para você. Espero que você goste. E fique atento, pois provavelmente em breve a gente vai desmembrar esse sistema de tonel. E aí, você prefere o sistema à la aquaponia ou um sistema de tonel? Não sei, mas fique atento, porque além desses dois, a gente tem também o filtro de baldinho, que eu quero te mostrar também no detalhe, para você não ter nenhuma dúvida. O aquarismo será diferente, eu tenho certeza absoluta. Um beijo no seu coração, a gente continua errando muito, para que vocês errem cada vez menos. Eu sou o Caverna de Oscar e aqui é sempre relato prático, toda semana para vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!